no livro de Marcos, o verso 28, capítulo 28, verso 19 e o 20. E eu estava em casa dizendo: Senhor, tem tantos textos, por que o texto bíblico, um texto que a gente chama de clássico? E eu vim agora no carro, irmãos, e minha esposa dirigindo, e olhei um homem na parada de ônibus, que já estávamos evangelizando ele há mais de 10 anos atrás. E ali foi a resposta de Deus, a confirmação da mensagem no meu coração. Um homem que estava perdido para a sociedade, não tinha mais jeito. Um homem que estava ali sujo, drogado, bêbado, dias e dias dessa forma. E quando passamos ali, pastor Tasso, ele estava todo arrumado, com a Bíblia na mão. Aí eu disse: Senhor, vale a pena continuar pregando a tua palavra. E tivemos uma experiência, irmãos, muito boa no dia que foi o evangelismo no cemitério. Ali o Senhor me fez entender que a igreja não pode parar, que nós estamos muito acomodados. E eu tenho visto nos últimos dias, depois que eu creio que a igreja, alguns conhecem, soube, né, da minha causa. Eu estou ainda me recuperando de um AVC há 7 meses atrás, mas foi um tratamento de Deus, e Deus começou a colocar em mim novamente, irmãos, o amor pelas almas. Porque tem momentos, irmãos, que nós fazemos as coisas por proforme, fazemos porque sabemos fazer, mas chega um momento que o Senhor quer que a gente volte e comece a entender que as almas são mais preciosas do que todo investimento que esse mundo faz. Nós fazemos um investimento diferente, que é através da oração, através de evangelizar uma vida. E eu quero nessa noite compartilhar essa palavra, esse texto que vocês já sabem, e eu quero dizer que não vou trazer nada diferente, mas foi algo que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu creio que Deus vai falar com a sua igreja essa noite. Se você crer, diga amém. Mateus 28, o livro de Mateus 28, 19 e o 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pai, queremos te louvar essa noite por essa oportunidade. Somos gratos, Senhor, porque entendemos, Pai, que o Senhor continua direcionando a tua igreja, Pai. E que essa noite a palavra primeiro faça efeito em mim, Senhor. Porque tu sabes, Pai, a responsabilidade que colocaste sobre nossas vidas. Aqui está o teu povo, a tua igreja. E que essa noite o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Assim nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido, como eu falei. E aqui fala de uma palavra bem interessante. Aqui eram os últimos momentos que Jesus já tinha voltado, tinha sido a sua ressurreição. E eu vi aqui que era a última reunião que Jesus iria fazer antes de voltar aos céus. E me chamou a atenção, irmãos, porque as últimas palavras de Jesus são as orientações sobre a obra missionária. E a igreja tem esquecido de fazer missões. E essa semana, irmãos, eu ouvindo o pastor Tasso falar sobre missões, e ele falou algo interessante, que nós não fazemos missões aqui no Brasil. E eu fui, na minha observância, eu fui olhar, e realmente não fazemos missões, evangelizamos. Porque missões é algo que a igreja faz quando existe uma preparação maior, quando você estuda a língua, a cultura, a origem. E nós estamos no nosso país, estamos dentro da nossa nação. E o que é que Jesus quer de nós? Que a gente só evangelize, porque Ele vai dar o crescimento. E eu tenho visto, irmão, nos últimos dias, que a igreja tem um grupo pequeno de evangelização. Mas a minha oração é: Senhor, levanta mais pessoas para fazer a tua obra.
Porque muitas vezes, irmãos, queremos colocar a responsabilidade ao pastor. O pastor, ele tem que fazer tudo. Irmãos, eu quero dizer para você que essa palavra de Mateus, o 28, o verso 19 e 20, o Senhor diz, portanto, ide. Ele deu uma ordem para todos. Diga assim ao seu irmão, você está fazendo o que é para fazer? Porque muitas vezes, irmãos, queremos arrumar pessoas, culpado, porque a igreja está com as cadeiras vazias. E orando ao Senhor, o Senhor tem falado no meu coração, você é o culpado. Você não tem falado mais do meu amor como era para falar. E a igreja, irmãos, tem que entender que essa palavra missões, e muitas vezes a gente diz, missões está no coração de Deus. Aí Deus falou para o meu coração, está no seu coração? Pergunta ao seu irmão, está no seu coração missões, irmãos? Se missões estivesse no nosso coração, essa igreja estaria com as cadeiras completas, porque tem que arder missões no meu coração, no teu coração. Então, essa noite, eu vou tentar trazer algumas coisas aqui, irmãos. Não é fácil estar aqui. Eu orei 6 anos para nunca ministrar aqui. Vou ser sincero, não fale isso. Porque aqui, irmãos, eu disse, Senhor, ali passou homens, grandes homens, mulheres de Deus. Eu sou muito pequenininho, Senhor. Mas eu aprendi, irmãos, que Deus usa os pequenos. E não, Deus não tinha usado Gideão. E eu quero dizer essa noite, Deus quer usar você. Deus quer usar o seu conhecimento, aonde você anda, aonde você estuda, aonde você tem as amizades. É esse evangelho que o Senhor quer que você fale essa noite. Então, o que podemos falar sobre missões? Missões é o trabalho de proclamar o evangelho a quem ainda não conhece. Uma missão é um objetivo, enviar alguém para cumprir um propósito. Todo crente deve ter o espírito missionário. Eu sei que quando a gente estuda não pode fazer isso, mas eu quebro alguns paradigmas. Toque no seu irmão e diga assim, você tem um espírito missionário, irmãos? Porque o espírito missionário, irmãos, ele tem que arder no coração, ele tem que olhar para aquelas vidas e dizer, Senhor, o Senhor pode mudar a história. Eu falei agora há pouco, quando passamos no carro, eu vi uma pessoa que para a sociedade toda destruída, não tinha jeito. Mas quando eu passei ali, que eu vi ele todo arrumado, irmãos, com a Bíblia na mão, esperando o ônibus para ir à igreja, o Senhor falou ao meu coração, não te cales. A igreja não pode se calar. Então eu trouxe um tema, eu quero fazer uma pergunta à igreja, e agora eu pedindo a Deus, Deus, me dê graça. Porque a palavra que Deus colocou no meu coração é, quem pode fazer missões? Faça essa pergunta ao Espírito Santo essa noite. Quem pode fazer missões? Aí possa ser que você pensou assim, o pastor Tassis, ele é um homem preparado, é um homem que fez um curso teológico, é um homem que está bem afiado. Não, o Espírito Santo falou no meu coração. Quem pode fazer missões é aquele que aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador. Quem pode fazer missões, irmãos, é aquele que é filho de Deus. Porque nós temos uma autoridade dada por Ele para pregar às nações. Quantos testemunhos de pessoas que não sabem nem falar e hoje pregam em outras nações? Eu tenho visto isso. Mas eu quero aqui, irmãos, adentrar esse tema. Quem pode fazer missões? O chamado missionário, irmãos, foi para todos os crentes. Diga amém. Para todos os crentes que entregaram a vida a Jesus. E o livro de Mateus aqui, a qual nós lemos, irmãos, fala que ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas cada servo de Deus, irmãos, essa noite, que entender algo, existe um ministério específico, uma missão a exercer no corpo de Cristo. E muitas vezes, irmão, queremos exercer algo fora do tempo, ou muitas vezes queremos exercer algo que não fomos chamados. Eu estava aqui olhando o ministério de louvor e eu disse, Senhor, como eu queria louvar ali. Aí o Senhor disse, a igreja ia ficar mais vazia. Porque eu não fui chamado para louvar. Possa ser, irmãos, que eu também não fui chamado para ensinar, mas eu fui chamado para ganhar almas. E nada pode impedir, irmãos, a quem Deus escolheu.
E essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que tem propósito. Então eu quero declarar essa noite, através da palavra de Deus, nós somos os últimos ganhadores de almas. Você crê nisso? Tenho assistido algumas palestras de homens e eles têm falado que o tempo é bem perto do fim. E eu lendo aqui, irmãos, a carta aos Efésios 4, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Diga assim para o seu irmão: você tem uma vocação. Se você ainda não entendeu para que você foi chamado, eu quero dizer para você uma coisa: você foi chamado para propagar o Evangelho. Deus usa quem Ele quer. Deus tem seus métodos de trabalhar. E eu quero dizer essa noite, irmãos, com permissão do pastor Tarsis, porque eu estava orando muito em casa essa tarde para falar isso. Irmãos, eu estou me reciclando. Eu estava pensando esses dias, quantas almas, Senhor, mesmo dentro dos meus limites, o Senhor ganhou, e hoje são pastores, hoje pregam em grandes igrejas, e eu estou aqui no mesmo canto. E o Senhor falou: mas eu uso quem eu quero. E eu comecei a pensar, irmãos, duas coisas que me chamam a atenção sobre a vocação. É você estar inserido no lugar que é para estar. Se você está aqui essa noite, você está aprendendo algo da parte de Deus. E eu quero, com permissão do pastor, falar algo. Irmãos, quinta-feira, quando eu estava aqui no estudo bíblico, o Senhor falou ao meu coração: no domingo, conclame a igreja a buscar a minha palavra. Porque, irmãos, vai existir um tempo que as pessoas vão esperar mais da igreja do Senhor. E esse tempo é agora, é hoje. Estamos aqui porque temos algo para fazer. E eu quero fazer outra pergunta à igreja. O pastor Tarsis, irmãos, ele me fez um desafio. Ele falou aqui bem baixinho: o fogo vai cair. Eu disse: Senhor, eu estou tão fraquinho, mas eu estou de pé, porque Deus ainda tem um propósito na minha vida. Hoje estávamos evangelizando, e hoje eu estava com um jovem, irmãos, que Deus fez uma grande obra na vida dele e está fazendo. E em breve eu vou trazer ele aqui para ele mesmo testemunhar. Porque muitas vezes, irmãos, você tem que não só evangelizar, mas você tem que ensinar daquilo que você sabe, você tem que tratar, você tem que estar perto. E hoje esse jovem estava evangelizando, não foi isso, pastora Roseane? Ele está contribuindo com o reino, mas é ele mesmo que vai falar do seu testemunho, porque eu não pedi autorização a ele para falar. Mas eu quero dizer que Deus continua salvando aquele que estava perdido. É esse evangelho, irmãos, que eu creio. E eu creio que essa noite o Senhor vai continuar falando na simplicidade. Se Deus quiser me usar, eu estava ali: Senhor, me use. Mas se o Senhor quiser que eu fique quietinho, falando, olhando para os irmãos, aprendendo, porque eu estou aqui para aprender. E eu quero desafiar você a vir aos cultos de quinta-feira. Porque você vai entender na mensagem, irmãos, que portanto ide, ensinar. E como é que eu vou ensinar se eu não sei? Como é que eu vou ensinar, irmãos, se eu não tenho autoridade dada por Deus? Porque não é só aceitar, é o primeiro passo. Depois é aprender para ensinar, dentro do seu conhecimento. O Senhor não vai cobrar nada de nós que eu seja o pastor Tarsis, nem barba eu tenho. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que ele tem algo, eu tenho outra ferramenta, você tem outra, e o reino de Deus vai se expandir. Você crê nessa palavra nessa noite? Faço uma pergunta a você: você já sabe qual é a sua missão na igreja? Não, pastor, é só dizimar e ofertar, porque missões é você ofertar e os missionários vão. Amém. Mas a missão da igreja, irmãos, é muito além. E no descorrer aqui dessa palavra simples que o Senhor colocou no meu coração, eu quero dizer para você, que você entenda essa noite para que você foi chamado.
Você sabe qual é a sua missão? No dicionário temos a definição principal de missão, como a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargo. Então, basicamente, ser missionário é cumprir uma ordem que lhe foi dada por alguém que está à frente da missão. Quem está à frente da missão, irmãos? Quem? Então, irmãos, se ele está à frente da missão, devemos entender essa noite se tudo é feito dele, por ele e para ele. A missão é inteiramente dele. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que nos escolheu. Ele sabe, irmãos, porque nós estamos aqui essa noite. Salvos nós somos, que temos certeza da salvação. Mas o Senhor quer mais da igreja essa noite. O Senhor quer que você avance. E qual é a missão para a igreja? Mas como é que nós vamos falar de Jesus se não temos intimidade e não conhecemos quem Ele é? Por isso que antes, irmãos, eu convidei, venha quinta-feira, irmãos. Porque eu entendi, quando Deus, aqui usando o irmão que estava aqui, na simplicidade, trazendo algo que o pastor Tassos colocou para ele trazer, eu disse, Senhor, como é bom aprender. Porque vai chegar alguém perto de você, irmãos, que vai tentar falar mal de Jesus. E eu aprendi que Jesus não quer que a gente defenda Ele. Ele quer que a gente fale do amor dEle. E eu quero também começar a entender, junto com a igreja, qual é a missão da igreja? Ensinar. Como eu vou ensinar, irmãos, se eu não sei? Mas 3 coisas que o Senhor falou no meu coração: ir, ensinar e discipular. Na simplicidade, irmãos, nós irmos falar do amor do Senhor, porque nós escutamos. Tem pessoas que não têm ainda um nível de alfabetização, mas são tão bons de ouvir e passar da forma que ela sabe. Já vi pessoas, irmãos, que não sabem ler a Bíblia, mas são ganhadores de almas. E o ensino, como é que ele ensina, pastor? Através da sua vida. Sua vida tem sido exemplo, irmãos. A minha vida tem sido exemplo para que as pessoas olhem para mim e queiram conhecer esse Jesus, que me libertou. Eu pedi autorização aos céus, não ao pastor Tassos, eu não conversei com ele, mas eu estava ali orando, Senhor, tu sabes que eu não gosto de falar mais disso, mas se o Senhor quiser que eu fale, eu falo. Porque o Espírito Santo ali falou no meu coração quando eu olhei para a igreja. Tem pessoas aqui, irmãos, que ainda querem uma libertação. E a libertação vem através, irmãos, de ouvir a palavra, depois orar, e Deus vai ensinando, e você, além de ganhar, essa pessoa tem um grande compromisso. Você tem que discipular. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhei, vos nomeei. Olha a responsabilidade, para que vai, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Deus não falou isso só para o pastor Tassos, Deus falou isso para a igreja. Diga assim para o seu irmão, Deus falou isso para mim. E eu tenho essa noite sair daqui com a certeza que independente do meu intelecto, independente do que eu sei, eu entendo que Jesus me escolheu e me tirou de uma vida a qual eu estava perdido. 17 anos, minha mãe, uma mulher de poucas palavras, uma mulher rude, mas era uma mulher de oração. 17 anos orando, e quantas vezes está ali a minha irmã presente, vou falar algo bem por cima. Quantas vezes eu chegava de madrugada, irmãos, bêbado, drogado, eu entrava, minha irmã que ia pagar o táxi. Não era assim, minha irmã? Quantas vezes? E muitas vezes, irmãos, minha mãe orando. E hoje o Senhor me fez lembrar, no momento ali que nós estávamos evangelizando ali, a parte aqui da Lagoinha. E o Espírito Santo falou no meu coração, essas pessoas que você tem que ganhar para mim. Porque não são títulos, irmão, não são diplomas, isso é importante, é maravilhoso, eu estou me sentindo bem. Eu disse, eita, o pastor Tassos é um mestre, eu vou aprender. Olha, meus irmãos, é a ousadia, eu quero aprender, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, Senhor. Porque eu creio na oração, eu creio que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor fala, eu creio em tudo isso.
mas eu tenho que aprender mais de Ti, eu quero ter intimidade contigo, porque eu sei que tem vidas precisando de uma libertação através da palavra, da oração e do entendimento. Esta é a missão da igreja. Não recue, não é momento de parar. Mateus 28, 18, irmãos, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, que fala comigo e fala com você, falou ao meu coração. Só quem é filho tem autoridade de pregar esse evangelho. Irmãos, todos podem conhecer. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não crentes, mas eles não sabem que quando eu e você lemos a Bíblia, é o Senhor falando ao meu e ao teu coração. Então nós temos que entender essa noite, irmãos, que nós temos autoridade, porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Entendemos que a autoridade da missão pertence a Ele, e é por isso que está encarregando pessoas de fazerem parte do trabalho que Ele próprio começou. Diga amém. Jesus que iniciou esse trabalho. Se nós pararmos para pensar, irmãos, o maior missionário foi Ele. E Ele nos ensinou, irmãos, que nós temos primeiro que receber algo dEle, que é o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, irmãos, Ele dá poder, coragem e autoridade para realizar a missão. Essa noite eu quero desafiar você. Eu quero desafiar a igreja do Senhor. Irmãos, depois que eu passei por esse tratamento e estou ainda com algumas debilidades, sabe o que o Senhor me fez entender, pastor Tassos? Volte a ganhar almas. Esse é o maior ministério que Deus colocou na vida de cada cristão. Você foi chamado para ganhar almas. Eu fui chamado para ganhar almas. Então, irmão, nós temos que entender essa noite que tem que haver um preparo. Por isso que eu falei a primeira coisa, temos que ir, mas como vamos se não entendemos ainda o que é para fazer? Aí eu coloquei algo simples, irmãos, para que a gente entenda no linguajar, no meu linguajar, que ali está uma doutora, né, em letras, eu digo, Senhor, que responsabilidade, mas é uma serva do Senhor, igual a mim e a você, o preço de cruz foi o mesmo. E eu entendo aqui, irmãos, que tem que haver um preparo. Eu coloquei uma coisa simples, irmãos, para você exercer, para dirigir, você tem que ter habilitação, sim ou não? Então, para pregar o evangelho com autoridade, irmão, nós temos que conhecer a palavra. Então, quinta-feira, irmãos, eu quero ver mais crentes aqui na igreja. Eu estou falando isso porque eu estou com a autoridade do céu, que foi nos dada, porque nós somos filhos, nós somos iguais. Não é porque eu estou aqui, eu tenho um título de pastor, isso pouco me importa. Na minha identidade está meu nome Flávio Miranda Cardoso da Silva, não é pastor. E pastor, para quem não sabe, é servo. Temos que servir, gastar horas de oração. Muitas vezes, irmãos, não conseguimos dormir. Essa noite eu não dormi pensando nesse culto. Senhor, como pregar, olhando aquela igreja, aquele tamanho. Senhor, tu sabe que eu sou tão pequenininho. O Senhor disse, ei, Gideão era pequeno, mas Gideão teve algo que chamou a atenção de Deus. Eu quero dizer para você, chame a atenção de Deus. Gideão estava fazendo o quê? Largando o trilho no lagar, não foi? Aí o entendimento, irmãos, não era para estar ali com trigo, não. Era uva. Mas por que ele estava com trigo? Ele estava fazendo algo diferente. E eu quero dizer para você, quando nós fazemos algo diferente, seja pequeno que for, chama a atenção de Deus. Eu não sei o que você tem feito, irmãos, depois da porta da igreja. Mas eu quero declarar pela palavra de Deus, chame a atenção do Senhor. Faça algo diferente no seu trabalho. As pessoas estão olhando para mim e para você. Nós somos as testemunhas vivas desse século. E eu quero nessa noite, irmãos, dizer para a igreja, existem 3 coisas que eu coloquei aqui para iniciar o maior chamado na sua vida. O maior chamado, irmãos, não é que você vai ser o maior. Quem quer ser o maior? Seja o menor. Mas 3 coisas que eu aprendi, irmãos, esses dias, lendo, orando. Alimente-se todos os dias da palavra de Deus. Agora eu vou realizar meu sonho, para quebrar gelo. Vou tomar essa água. Eu ficava dali olhando, será que é diferente aquela água, irmão?
Essa água tem diferença. Então, irmãos, alimente todos os dias da palavra. Irmãos, o crente que não ler a palavra, não pode, irmãos, evangelizar. Por quê? Você não conhece o Deus que você serve. Alimente todos os dias da palavra. Tenha uma vida de oração. Quando você ora e lê a palavra, aí você vê um terceiro passo. Possa ser que tenha pessoas com dificuldades físicas. Aí fala aqui do jejum, mas o jejum, irmãos, pode ser de uma forma diferente. Peça a Deus que Ele oriente você. Mas depois de fazer tudo isso, irmãos, eu quero declarar para a Igreja Batista Missionária essa noite: você será um missionário aprovado por Deus. Porque para fazer a obra do Senhor, irmãos, precisa de pouca coisa. Só obedecer. Um bom missionário tem que ter uma vida de oração, porque haverá obstáculos para tentar paralisar a obra de Deus. Irmão, nós vemos ali a Bíblia, um grande missionário, podemos falar isso essa noite. Daniel, orava 3 vezes ao dia, um homem que estava ali, mas chegou um momento, irmãos, que quiseram paralisar Daniel. Com o quê? Com aquilo que ele fazia de melhor. Eu não sei o que querem fazer na tua história, mas às vezes o inimigo quer parar o melhor que você tem. Então essa noite, irmãos, é momento de você entender, temos que ter vida de oração, porque nada pode paralisar a obra do Senhor. Amém? Para ser um missionário ou um discípulo, temos que entender que existe um mestre. Quem é um mestre? Jesus. E quando nós aceitamos, irmãos, conhecemos a pôr em prática o seu ensino. Jesus aqui, irmãos, quando ele ensina aos discípulos aqui, ele estava dizendo: olha, vocês têm que guardar tudo que eu ensinei, tudo que eu mandei. Irmãos, Deus tem falado com vocês ou não? A cada domingo, a cada quinta, a cada dia de oração, no seu trabalho, através de um louvor na rádio, Deus tem falado de muita forma ao seu povo. Mas o desejo, irmãos, que nós temos que ter é imitar, servir e dar a conhecer os seus ensinamentos. Através de quê? João 15,14. Eu peguei essa palavra e eu achei interessante. Esse texto bíblico que diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Permaneça no Senhor. Permaneça nele essa noite. Quando Cristo, irmão, nos diz: ide e pregai o Evangelho, Ele nos ordenou a irmos a quem está necessitado, a quem está perdido ou desviado do caminho de Deus, e trazer-lhe para o caminho novamente. Irmão, vocês sabiam que os relatos tem mais gente desviada do que convertida? E a Bíblia diz, irmãos, que se o Senhor voltar hoje, os desviados, eles vão entender. Então a igreja do Senhor, nós que estamos aqui, o papel maior essa noite, comece a falar de Jesus. Comece a pregar, irmãos, da forma que você sabe. Eu não sou um grande pregador, digo isso a todo mundo. Mas eu quero dizer para você, para a glória de Deus, Deus tem me dado a graça de entrar dentro de comunidades para evangelizar para traficantes, para matadores, para assaltantes. E quero dizer para você, eu sei que é filmado, mas isso é para a glória de Deus. Disse: eu não quero glória nenhuma. E muitos estão hoje servindo ao Senhor. Alguns já estão pregando a palavra. Sabe o que é isso, irmãos? É você entender por que você foi escolhido e qual é a missão que Deus tem para você. Se é de ensinar, ensine, irmãos. Se é para louvar, louve. Se é para ir ao campo, falar do amor de Cristo da forma que você sabe, mas tenha oração, tenha uma vida diária da leitura, jejum, peça a Deus direcionamento, que Ele faz. Terceiro tópico que eu quero trazer aqui: quem pode fazer missões? Todo aquele que guarda os ensinamentos e continua crescendo na compreensão da vontade de Cristo. Mateus 28, o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor, irmãos, tem falado muito aos meus corações nesses dias, através do evangelismo. Eu tinha parado de evangelizar, irmãos. Quantas igrejas hoje não estão mais evangelizando? Eu não vou dizer nomes de igreja, mas pare para pensar, muitas igrejas não evangelizam mais. E nós temos o privilégio de evangelizar. Nós temos o privilégio de estar aqui aprendendo a palavra para avançar. Então eu quero dizer para você, nessa noite, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Porque você só está aqui porque alguém um dia falou de Jesus para você. Eu só estou aqui porque um dia alguém pagou o preço de oração pela minha vida. Minha mãe e o pastor, que na época eu me converti, irmãos, ele chegou para mim e disse, eu quero discipular você. E eu não entendi o que era isso. E toda semana, 2 vezes ele estava lá em casa, irmãos, falando de Cristo. E chegou 1 mês, 2 meses, pastor Tássio, eu disse, pastor, eu vou dizimar na sua igreja, mas eu não tenho condições de servir a esse Deus. É muita responsabilidade, é muita renúncia. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmãos, dia 29 de dezembro vai fazer 17 anos que eu estou na presença desse Deus. Conflitos, perseguições, calúnias. Quando eu estava no mundo, hoje eu passo mais. Mas hoje com um diferencial, eu entendo que é necessário. Porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o inimigo vai se levantar para tentar lhe frustrar, tentar lhe paralisar. Mas o Senhor, irmãos, está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos o momento que o inimigo está nos atacando. Nós temos muitas vezes que recuar em oração e dizer, Senhor, chegue aqui, nos socorra. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para a amada igreja, permaneça firme, permaneça no propósito, permaneça buscando o Senhor. Ele está no meio da sua igreja, Ele tem usado de cada um dos irmãos para o louvor da sua glória. Ele tem feito coisas grandes, irmãos, no meio do seu povo. Ele permite, irmãos, que seus discípulos sejam participantes e responsáveis pelo reino dos céus. Terceira coisa que eu entendi aqui para trazer para os irmãos. Discípulos. Você tem feito os discípulos, irmãos? Ou você tem feito fãs? Hoje é muita gente seguindo os pastores, mas por ser fã. Não é seguir, não é ser discipulado, é você seguir porque o cara é o cara da moda. Não, irmãos. Nós temos que seguir a Jesus. Ele tem mudado a história de muitos. Eu creio que Ele mudou a sua história. Se eu fosse dar a oportunidade, você iria falar de algo que Deus fez na tua vida, o que Deus te libertou, o que Deus te curou. Eu quero dizer, irmão, que Ele é o mesmo, Ele não mudou. E Ele quer te usar, Ele quer fazer você voltar ao primeiro amor, porque a igreja está muito longe daquilo do que Ele nos chamou. Suportando uns aos outros. Irmãos, nós não estamos conseguindo suportar. Se o irmão olhar diferente, nós queremos deixar de ir à igreja. Se o pastor falar uma palavra, irmãos, mais ríspida, porque às vezes está no calor, porque nós sentimos também a pressão, o pastor está na carne. Não, irmão, nós somos humanos igual a você. E aqui estavam 11 homens aqui, irmãos, que foram discipulados por Deus, cada um com a sua característica, cada um com a sua dificuldade, mas o Senhor não deixou de ensiná-los. Essa noite o Senhor não tem deixado de ensinar a sua igreja. Essa noite o Espírito Santo, irmãos, tem falado, olha, guarda os meus mandamentos, faz a minha vontade, continua crescendo na graça, no conhecimento. Irmão, Deus quer se utilizar de você. Você crê essa noite? Você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todos os crentes nascidos no Senhor. A responsabilidade não é só para a liderança, a responsabilidade é para todos. Abram o entendimento essa noite, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Se não tivesse vocês, não teria pastor na igreja. Se tem pastor e tem ovelha, é porque o pastor vai passar a mensagem do ensino. E eu e você juntos vamos arrebanhar as almas que estão perdidas para o dia do louvor, da glória desse Deus que está no céu, irmãos, contemplando a mim e a você, o que eu e você tem feito nos últimos dias. Qual é a missão da igreja? Qual tem sido, irmãos, o teu
comprometimento com a obra missionária. É só investir, amém. Mas tem que existir algo a mais, se doar. Seja presente, irmãos, na vida de alguém. Eu creio que no meio das amizades, você tem alguém que está passando por uma situação. Ontem, irmão, meu telefone sempre toca. Olha mesmo que coisa linda. Toca pessoas pedindo oração. Pastor, eu vou tirar a minha vida. Você crê, irmão, que muitas vezes a gente ora e a pessoa não tira a vida, depois diz, pastor, aceitei a Jesus, estou bem. Pastor, eu vou me separar, meu marido está saindo de casa, ore. E eu estou dizendo, Senhor, e tem orado e tem acontecido. Não é por mim não, irmão, não sou ninguém não, é porque eu creio na oração. Eu creio que Deus faz. E o telefone é direto. Pastor, está ali minha tia, ela veio hoje agradecer, que ela semana passada disse, olha, eu estou com a netinha de quantos meses? 3 meses, né? Está no hospital, está ali pneumonia, bactéria, estava ali entubada, o médico estava dizendo que não ia suportar, mas semana passada, irmão, nós começamos a orar, começamos a dizer, Senhor, Tu podes, e hoje a criança saiu do hospital. Então o que eu quero dizer, irmãos, se Deus te usa na oração, ore mais. Se Deus te usa na palavra, estude mais, porque Deus vai abrir o teu entendimento. Se Deus quer te usar no louvor, porque quando você louva, o inferno estremece, porque é Deus que fala isso. Cada um seja usado na vocação que foi chamado. E eu tenho orado, irmãos, pela igreja. Eu tenho orado, irmãos, para Deus abrir o entendimento do seu povo, naquilo que você foi vocacionado. Tem pessoas aqui, irmãos, que eu creio que devem conversar pouco, igual a minha esposa, que vocês não conhecem, conheceram hoje. Mas eu tenho, irmãos, andado com ela, evangelizando, tem sido uma bênção, que ela fala bem muito. Aí no final, uma palavra direcionada, que Deus falou no meu coração, que a gente fala, aí a pessoa se abre. E ali a gente ora. E ali Deus derrama da sua glória. Deus vai usar você com a ferramenta que você tem. Qual foi a ferramenta que Deus colocou sobre suas mãos? Eu quero desafiar você essa noite a dizer, essa ferramenta eu vou afiar, eu vou usar para o louvor do nome do Senhor. Eu sempre digo, Senhor, eu não sei pregar, agora eu vou aprender, que eu estou com o meu professor. Porque, irmãos, eu sou bem sincero, se eu não for sincero, não sou eu, minha esposa sabe. Eu sempre fui um bom aluno de tirar boas notas. Sabe por quê, irmãos? Na hora de tirar uma nota boa, eu estudo e tiro. Mas amanhã é tipo assim, passou. Mas Deus tem falado no meu coração, volte. Eu te escolhi para fazer algo diferente. Deus tem chamado com muitas pessoas aqui nesse lugar. E o pastor Tassi falou algo, acho que foi ontem, não sei se foi ontem, pastor, me corrija, ele disse, olha, eu estou orando e crendo que Deus, não foi quinta, que Deus vai começar a enviar pessoas para outras nações. Falou isso, pastor? Sabe o que eu disse no meu coração? Senhor, que seja eu. Irmãos, eu quero fazer a obra do Senhor, eu não estou preocupado se eu não sou um bom pregador, eu estou preocupado se eu quero realmente fazer a vontade dEle. E quando o pastor falou isso, eu disse, Senhor, eu quero isso, Senhor, para onde o Senhor me mandar. Porque, irmãos, o que o Senhor tem feito por mim nos últimos dias tem sido algo maravilhoso. O médico chegou e disse, 2 anos para você se recuperar. E eu fui para onde, irmãos? Para a brecha da oração. E quando fiz o segundo exame, voltei, o médico olhou para mim, olhou e disse, não sei o que houve, mas eu quero dizer para você que agora vai ser 6 meses. Eu disse, Senhor, eu creio na oração. Deus quer usar você. Deus quer usar essa igreja. E o pastor Tassi, irmãos, ele é do fogo. Estou entregando ele. Porque quem é nascido do fogo é do fogo. Não tem jeito. Ele falou aqui no meu ouvido, Deus vai... Aí eu disse, eu não sei não, que eu estou nem falando devagarinho para não me cansar. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse Deus, ele vai fazer algo diferente. Ele vai fazer discípulos nessa igreja, porque Ele quer transmitir através de mim e de você algo muito grande
não só vai ficar em Cruz das Armas, nem em Pernambuco. Eu creio, desde o dia que eu pisei o pé nessa igreja, que Deus vai enviar muitas pessoas às outras nações. E o tempo é chegado. Mas para isso acontecer, para eu e você ir, temos que voltar ao início. Escola bíblica, hoje nas igrejas não tem mais. É só culto, palavra, bênção. Mas os princípios, irmãos, foram revertidos. Tinha 12 anos, irmão, nós tínhamos o maior prazer de ir para a escola bíblica. Não só pelo lanche, mas é porque a gente aprendia as histórias da Bíblia. E eu creio que o Senhor vai fazer essa igreja voltar aos princípios. Porque Deus levantou, não estou puxando saco, não preciso, mas Deus levantou o pastor Tassis para ensinar a igreja. E eu entendi essa semana, Senhor, como eu preciso aprender, porque eu quero ser usado por Ti, em ousadia de espírito. Porque Deus, irmãos, vai curar pessoas neste lugar. Deus vai salvar o perdido, o drogado. Deus vai fazer isso neste lugar. Eu estou falando para o inferno escutar. Porque existe palavra, existe oração, mas tem que ter os dons e os sinais para que a igreja creia que Ele não mudou. Então o Senhor, irmãos, Ele, nessa noite, estou terminando, Ele falou ao meu coração, olha, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. E essa frase todos vocês conhecem. Missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que dão, com os pés dos que vão e com as igrejas que os enviam. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma breve oração. Quero passar aqui porque nós vamos ter um período de oração. E eu creio, irmãos, que o Senhor quer ensinar, enviar, batizar, para que você defenda realmente quem você é. É difícil falar, mas tem muitos cristãos que estão dentro da igreja há 20 e 30 anos, mas ainda não sabem qual é a sua missão na igreja. Mas eu creio que essa noite, o Senhor, mesmo nas simplicidades, Ele falou ao teu coração. Ele te despertou em algum ponto. A mim Ele despertou. Olhe, volte às comunidades. Volte a pregar, a falar, a orar, para as pessoas verem que existe ainda a igreja que se preocupa com almas. Não são números que vai dizer quem nós somos, mas vai ser o trabalho da igreja. E ensinar e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.